Nada adianta a gente olhar a compulsão sem olhar qual o serviço que aquela compulsão está prestando para aquele sistema. Então a pergunta não deve ser qual vício, qual dependência você tem, mas qual dor que essa dependência está apaziguando. Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vou falar nesse vídeo a relação entre os vícios e os traumas. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para as próximas notificações. As pesquisas nos mostram que as pessoas que têm algum tipo de dependência, algum tipo de compulsão, está relacionado a uma experiência traumática na sua vida. Não significa que todas as pessoas que tiveram traumas, elas vão se tornar dependentes compulsivas. Mas as pessoas que têm essa experiência de compulsividade e de dependência química ou outro tipo de dependência, elas têm histórias de trauma na sua vida. Ao se perguntar às pessoas que passam por essa experiência de compulsão e ver o que aquele objeto da compulsão lhes traz, a resposta é conexão, alívio, felicidade, companhia, diminui a dor, diminui o sofrimento. Então, é o lugar que aquele objeto da compulsão traz que é o mais importante no nosso processo terapêutico, e não a compulsão em si. Nada adianta a gente olhar a compulsão sem olhar qual o serviço que aquela compulsão está prestando para aquele sistema. Então, a pergunta não deve ser qual vício, qual dependência você tem, mas qual dor que essa dependência está apaziguando. Tem algumas pesquisas que falam sobre a experiência da solidão e do abandono. Às vezes, essa experiência do abandono e da solidão, em momentos tão remotos e tão difíceis da vida da pessoa, faz com que ela busque esse objeto compulsivo para apaziguar aquela angústia. E vamos trazer aqui a compulsão, esse vício, para outros âmbitos, sem ser o químico, como compulsão em relação a trabalho. E essa compulsão em relação ao trabalho, ela tem um agravante, né? Que ela é socialmente aceita. Aliás, ela é socialmente, na nossa sociedade, estimulada. Então, a pessoa que utiliza o trabalho para se distanciar da sua vida, para se afastar da sua dor, ela é aplaudida, né? Ela é, nossa, é reconhecida, nossa, como ela é trabalhadeira, como essa pessoa ela é esforçada, determinada. Então, o pior problema é aquele que o entorno concorda, né? Porque aí a gente fica sem referencial. Tem aquele comportamento que está atrapalhando, e isso é uma forma que a gente pode ver se é compulsivo, né? Aquele comportamento, primeiro, ele é repetitivo e ele atrapalha a vida, se deixa de fazer coisas importantes para ter aquele comportamento, e depois há um arrependimento, por que eu fiz aquilo? Então tudo isso a gente precisa ficar atento do que a gente está falando, porque o trauma ele causa essa desconexão, pode causar uma desconexão com a realidade. E aí vem aquele objeto, o trabalho, a bebida, ou a comida, apaziguar aquela angústia, aquele sofrimento, aquele desconforto. E acaba a gente não olhando o que realmente está por trás daquilo. Então, para se trabalhar qualquer tipo de compulsão sexual, compulsão por jogos, compulsão alimentar, compulsão afetiva por relacionamentos, a pessoa tem que estar ali naquele ciclo, por cursos, por livros, né? Tem uns que são mais bem-vindos, né? Assim, compulsão por livro é aceito, né? Mas assim, qual é o lugar que está ocupando aquilo? Do que aquela compra daquele livro está apaziguando a sua dor, a sua angústia? E a partir do momento que a gente identifica aquilo, a gente precisa olhar para aquela dor, porque tudo que causa dor nos despotencializa, nos desvitaliza, e nós não temos energia para nos colocarmos no mundo, para colocar nossa potência no mundo. Então precisamos ficar atento e observar que não é tão simples assim, né? Existe uma relação com trauma,
e com a compulsão, com os vícios. E que não é simplesmente uma opção genética, né? Que alguns falam assim, porque seu avô era assim, seu pai era assim. Na verdade, o que acontece? Seu pai, seu avô, criou e repetiu o mesmo ambiente. Repetiu o mesmo ambiente que você foi criado, né? Que a pessoa foi criada. Então, ela está aprendendo a se relacionar na vida daquela forma. E aí, sim, tem uma interferência. Tem alguns estudos que falam até de uma interferência genética, mas com alguns outros estudos da epigenética, falam até, inclusive, que a gente tem muito mais interferência do meio do que da genética em si. Claro que a genética tem um componente aí que é importante, mas não é determinante. Isso são estudos recentes, né? Que em algum outro momento já foi determinante, que já se viu com aquilo sendo determinante realmente, que se a pessoa tivesse aquela história familiar ia se repetir, hoje se percebe muito mais isso, né? Na verdade, aquele familiar criou toda aquela estrutura parecida com a que ele teve e aquela outra pessoa observou a maneira como ele se relacionava no mundo e foi repetindo aqueles comportamentos. Então tem muito mais a ver com a dinâmica relacional, com a dinâmica da pessoa com o meio ambiente que ela vive, do que com a genética em si. O que retira isso do lugar de doença. Então, eu trabalhei muitos anos numa instituição para dependência química e é muito comum, né, que antigamente se falava que a dependência química era uma doença. E aí tem várias histórias, né, que falam sobre esse lugar, né, que entra no julgamento moral até, e que aquela pessoa, uma falha de caráter, ela tinha aquele determinado comportamento. Mas isso já passou. Nós temos vários outros estudos mais recentes que mostram que tem um outro caminho, que não é essa questão de ser uma doença, de ser uma falha de caráter, de ser moral, mas sim está relacionado a traumas que aconteceram na história daquela pessoa e a forma que ela conseguiu de superar, de conseguir conexão, se afastar da dor e da solidão, foi consumir repetidas vezes aquele mesmo objeto, aquela mesma substância, aquele mesmo comportamento. Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, não deixe de compartilhar. Até o próximo!